Muito boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Júnior Gomes. Eu sou o Júnior Gomes. Vamos dar uma sequência à prévia da pré-temporada da NFL, que vai começar na noite desta quinta-feira com o jogo entre Philadelphia Eagles e Dallas Cowboys jogando em Filadélfia. E aí a temporada de 2025 vai começar na Filadélfia. E na sexta-feira teremos o segundo jogo da NFL aqui no Brasil entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers. Aí no domingo, cheio de jogos, vai começar a temporada de futebol americano profissional lá nos Estados Unidos, porque na última semana começou a temporada do College Football lá na América do Norte. Primeiramente, sempre lembrando, deem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para vocês conferirem todos os vídeos aqui do canal do Júnior Gomes. Durante a temporada da NFL eu vou fazer um monte de vídeos com relação à temporada de 2025 que começa na noite desta quinta-feira. Falamos semana passada sobre a UFC. Espero não me perder no final do vídeo, como eu fiz na semana passada. Mas vamos começar a falar um pouquinho sobre as divisões da NFC. Começando pela NFC South, que tem Tampa Bay Buccaneers, Carolina Panthers, o New Orleans Saints e o Atlanta Falcons. O Tampa Bay Buccaneers é o time a ser batido nessa divisão. Tem um time que tem talento, principalmente na parte ofensiva. Baker Mayfield fazendo talvez talvez tá fazendo uma das grandes temporadas de sua carreira, jogando pelo Tampa Bay Buccaneers, ainda sob o comando do Todd Bowles, ainda no time de Tampa, perdendo o Lion Cohen, que era o coordenador ofensivo que foi para o time do Jacksonville Jaguars na temporada passada, e agora vem de novo para essa temporada. O jogo terrestre tem o Buck Irving, que é talvez um running back bem aceitável, fez uma ótima temporada no passado, tem uma ótima dupla de wide receivers, Chris Godwin e também o Mike Evans, esperando que o Chris Godwin não se machuque como nos últimos anos. Também tem o Ignuba, que foi draftado nessa temporada, nesse draft, e é talvez a grande esperança do time para dar uma sequência nos próximos anos, porque o Mike Evans já está um pouco veterano, pode ir para suas últimas temporadas no time do Tampa Bay. As principais questões do time de Tampa são na parte defensiva, principalmente do grupo de linebackers. É um grupo um pouco com jogadores veteranos, como Lavonte David, que talvez é o destaque desse time. E é um ponto que o time precisa muito ter cuidado, principalmente porque ano passado a derrota para o Washington Commanders no Wild Card passou muito por esse problema de linebackers e também por não aproveitar as chances que teve de matar o jogo, como aconteceu faltando 4 minutos no final, quando o time do Tampa Bay tinha uma terceira para 2, 3, não conseguiu converter, e aí devolvendo a bola para o Washington, que conseguiu o field goal no minuto final da partida. Falando agora do Atlanta Falcons, que é o postulante à divisão contra o time de Tampa Bay, o time de Atlanta que tem Michael Penix Jr. sendo titular desde a primeira semana da temporada. Ano passado ele entrou nos últimos 4 jogos da temporada e teve bons jogos pelo time de Atlanta. Kirk Cousins, que era o quarterback titular na temporada passada, começou bem a temporada, mas depois teve 5 derrotas seguidas até a entrada do Michael Penix no time de Atlanta. E agora o Penix vai ser o titular pelo restante da temporada, com o Cousins sendo reserva. E o time de Atlanta que tem um ataque com boas peças, como o Bijan Robinson, que talvez seja um dos 10 melhores running backs da liga, jogando muito bem o running back do time de Atlanta. O Drake London, que é um wide receiver bem consistente. Agora tem o Kyle Pitts, que ainda não se mostrou na liga. Ele que vem de uma pressão muito forte por ser escolha alta de draft. Então precisa um pouco encontrar sua consistência, praticamente sendo a última chance dele no time de Atlanta. A defesa continua com sérios problemas, principalmente na sua secundária e no grupo de linebackers. Muito por isso o time teve alguns problemas na temporada passada, mas é uma defesa que tem talento, principalmente no seu pass rush. Então pode ser uma defesa que pode fazer muito barulho nessa temporada do time de Atlanta, mas ainda corre atrás ainda do time de Tampa com relação à divisão. O Carolina Panthers, para mim, é o terceiro melhor time da divisão. Tem o Bryce Young que veio, tem o Bryce Young que pode ser, que no esquema do David Canaris, que era treinador ano passado, ele que começou uma temporada, foi bancado pelo Andy Dalton, e aí depois voltou no final da temporada, voltou jogando bem, surpreendentemente jogando bem o Bryce Young, mas o ataque é muito limitado em qualidade, perderam seu wide receiver, entre aspas, mais veterano,
que era o Adam Thielen, que foi de volta para Minnesota. Agora tem o Leggett, Shedelles Leggett, que é o receiver 1 do time de Carolina, escolhido na temporada passada, que pode ter a sua melhor temporada hoje pelo time de Carolina, que tem uma defesa que eu particularmente não gosto, principalmente da parte de linebackers, mas a secundária de Carolina é uma boa secundária, comandada pelo J.C. Horn, que que teve seu contrato renovado com o time de Atlanta. Agora é o time de Atlanta, o time de Carolina, perdão, mas precisa muito de ter ajustes, principalmente no seu front seven e também no seu grupo de linebackers. E para encerrando essa divisão, vamos falar do New Orleans Saints, que para mim é um dos piores times, não só da NFC, como da NFL. É um time que não tem qualidade, que tem poucos jogadores de qualidade. Talvez se a gente contar na conta do chá, Chris Olave, wide receiver, e também o running back, o Alvin Kamara. São dois jogadores já veteranos e que dificilmente vai ser um time que vai ganhar mais de 3 jogos na temporada. É minha aposta para ser a primeira escolha no geral do time de New Orleans. Para mim, o time de New Orleans, para mim, deve ser o time que vai ganhar o Tank Ball. Aí vai ser a primeira escolha do draft do ano que vem. E provavelmente vai ganhar de presente o Ashimani, mas tem que ver qual o Ashimani vai ser. Porque se for o Ashimani que jogou semana passada contra o Ohio State, vai ser complicado, mas provavelmente ele vai ser a primeira escolha do próximo draft da NFL. Agora vamos falar da NFC Oeste, que tem San Francisco 49ers, Seattle Seahawks, Los Angeles Rams e também o time do Seattle Seahawks. Para mim, o San Francisco 49ers é um time que tem que ter bastante atenção nessa temporada, porque é um time que, apesar de envelhecido, apesar de ter peças que tem algumas dúvidas relativamente com relação à parte física dos jogadores, mas é um time que tem bons talentos, como o Christian McCaffrey, como também o Trent Williams, que é um dos melhores tackles da liga. A defesa continua com o Fred Warner, que é um dos melhores linebackers da liga, que é um ótimo, tem um elenco bom. Tem o Brock Purdy, que teve seu contrato renovado, e principalmente, e esse é um ponto que talvez possa ser levado em conta para esse time de São Francisco, a tabela do San Francisco 49ers é uma das melhores, é uma das mais fáceis da NFL. Isso pode fazer diferença para o time ter um seed alto ou baixo na temporada, dependendo. Agora, o futuro vai depender do time se manter saudável. Não ter muitas lesões. Ano passado, o time sofreu com muitas lesões. Christian McCaffrey, por exemplo, jogou apenas 3 partidas na temporada. Ele começou a temporada fora, voltou na semana 10, na semana 13 já machucou de novo, aí ficou fora da temporada. Então isso pode ser um alavanque para a temporada, mas eu acho que o São Francisco, se manter saudável, se todos os jogadores voltarem bem, é um time que pode muito fazer barulho na NFL, nessa temporada da NFL, principalmente para a pós-temporada, porque aí o bicho vai ser um pouquinho mais pesado para o time de São Francisco. Vamos falar agora do Los Angeles Rams, que é o time que, para mim, disputa a divisão contra o time de São Francisco. O time de Los Angeles, que ano passado foi surpreendente porque teve muitas peças jovens e que te mostraram muito talento. E agora, sem o Cooper Kupp, que foi para Seattle, e agora o receiver 1, principal alvo do Matthew Stafford será o Puka Nacua, se ele será o grande alvo do Matthew Stafford. Na defesa, Gerald Verse, e uma defesa que tem muitos talentos defensivos, principalmente jovens. É um time que para os próximos anos pode fazer muito barulho na NFL. Então, olho nesse Los Angeles Rams, principalmente para as próximas temporadas. Vamos falar agora do Seattle Seahawks, que agora não tem mais Geno Smith, que agora é quarterback, que agora é quarterback do Las Vegas Raiders, e agora o quarterback do time do Seattle Seahawks é Sam Darnold. Ele que veio do time do Minnesota Vikings, e agora é o titular do time do Seattle Seahawks, que perdeu o seu principal receiver, que era o Dick Metcalf. Agora tem o Smith Njigba como principal recebedor do time de Seattle. Agora é um time que tem muitos problemas, principalmente na sua linha ofensiva. Tentar no draft conseguir algumas posições para esse time de Seattle, principalmente em sua linha ofensiva. E na linha defensiva é complicado o negócio, foi uma das piores ano passado e não teve tantas adições assim para melhorar nesse ano. Eu acho que esse time de Seattle vai ter uma temporada bem abaixo do que teve nos últimos anos sob o comando do Mike McDonald. Agora, falando do Arizona Cardinals, o último time dessa divisão,
O Arizona Cardinals é um time que precisa muito evoluir na temporada após a semana de número 13. O time de Arizona, perdão, sempre começa muito forte a temporada, sempre começa com 5, 6 vitórias nos primeiros 10, 11 jogos, mas depois, no final da temporada, o time vira o fio, não consegue jogar bem, porque é um time que tem bons talentos, como o Kyler Murray, como o quarterback, que provavelmente vai entrar numa temporada que ele precisa saber seu rumo. Então é um quarterback que precisa performar, principalmente no final da temporada. Tem um bom running back, que é o James Conner, que é o veterano do time do Arizona Cardinals. Também tem o wide receiver, que é muito bom também, que é o Marvin Harrison Jr., que fez uma boa temporada no passado. A defesa tem bons talentos. Eu acho que é um time que vai ser o terceiro melhor time da divisão, à frente do time de Seattle, nessa temporada, comandado pelo Jonathan Gannon, um time do Arizona Cardinals. Vamos falar agora da NFC Norte, que talvez seja a divisão mais pesada da NFC nessa temporada. Os 4 times, para mim, têm qualidades para evoluírem com relação ao ano passado. E a divisão pode ser disputada fortemente pelos 4 times dessa divisão. Começando pelo Detroit Lions, que é um time que dominou a divisão no passado. 15 vitórias, primeiro seed da NFC, mas foi eliminado logo na primeira rodada, quando perderam para o Washington Commanders, jogando em Detroit. Para essa temporada, as principais percas dessa temporada foram mais fora do campo. Perdendo os 2 coordenadores ofensivos, com os 2 coordenadores. O coordenador ofensivo, o Ben Johnson, foi para o time do Chicago Bears, para ser head coach do time de Chicago. E também o Aaron Green saiu e foi pro time do New York Jets. Isso vai ser uma questão ainda pro time de Detroit, que tem ótimo talento. O elenco do Detroit Lions é uma coisa absurda. Tem um ótimo running back, que é uma ótima dupla de running backs, que é o DeAndre Swift e também o David Montgomery. Tem 2 ótimos wide receivers, que é o Amon-Ra Brown e também o Jameson Williams. Tem um ótimo tight end, que é o Sam Laporta. Tem uma das melhores linhas ofensivas da temporada, apesar do Rangno, o center, ter se aposentado nessa off-season, mas ainda continua sendo uma das melhores linhas ofensivas da NFL. A linha defensiva de Detroit é uma das melhores da NFL. Tem o Adam Hudson, que está voltando de lesão. O grupo de linebackers é muito bom, comandados pelo Alan Azalone, perdão, que vai voltar para o time de Detroit. E a secundária tem ótimos nomes. E ano passado, essa defesa de Detroit, que sofreu muito com lesões, foram quase 8 jogadores titulares perdendo alguns jogos na temporada. Aliás, o time de Detroit, que dos 22 titulares, perdeu 16 por alguns jogos na temporada passada. Agora, a grande questão vai ser como o Dan Campbell, treinador do time de Detroit, vai remontar o staff todo, porque foi desmontado com as saídas do Ben Johnson e também do Aaron Green. Vamos falar agora sobre o novo time do Ben Johnson, que é o Chicago Bears, que para mim é um time que pode fazer muito barulho nessa temporada. O Ben Johnson agora chegando para Chicago como se fosse a salvação para a carreira do Caleb Williams, que ano passado não teve uma boa temporada, teve alguns problemas com o Matthew Fabus, que era o treinador do time do Chicago Bears, e agora ele vai para a temporada com o seu novo treinador. Tem um bom running back, que é o DeAndre Swift. É o DeAndre Swift, isso mesmo. É do time do Chicago Bears. Tem também um ótimo receiver, que é o DJ Moore. Mas a linha ofensiva teve grande evolução, teve grande investimento, investindo quase 70 milhões de dólares só em contratação de jogadores de linha ofensiva para o time, para ajudar um pouco esse ataque do Chicago Bears, que tem uma defesa muito boa, que tem uma defesa com ótimos valores, e é uma defesa que pode fazer barulho nessa temporada, se o ataque cooperar um pouco. O ataque tem que se manter em campo, o ataque não pode ficar tanto, não pode perder tantas jardas. O Caleb Williams tem que ser o quarterback eficiente para esse time, para esse time dar um refresco para sua defesa, que é uma das melhores da NFL, mas ano passado sofreu muito com o ataque sendo ineficiente, o time de Chicago. Falando agora sobre o time do Minnesota Vikings, que ano passado terminou em segundo lugar na divisão, ganhando 14 jogos. Inacreditável a campanha do Detroit Lions e também do Minnesota Vikings, que veio para essa temporada
com o novo quarterback. Sam Darnold agora foi pro time do Seattle Seahawks. E agora o quarterback agora é o J.D. McCarthy. Ele que foi escolhido em 2024. Não jogou em 2020, não jogou na temporada por causa que ele teve uma lesão ainda no training camp. E aí ele vai ser o titular nessa temporada. O time do Minnesota Vikings, que conta com o Aaron Jones como running back, também tem o Justin Jefferson, que é um dos melhores wide receivers da liga. Não vai contar com o Edson, o James Edson, ele que não vai poder jogar pelas primeiras 3 semanas da temporada. Jordan Edson, perdão, não vai jogar pelas primeiras 3 semanas da temporada. E aí ele deve voltar apenas na 4ª semana da temporada, por causa que ele foi suspenso por doping. A defesa de Minnesota ainda tem bons talentos, tem jogadores interessantes, mas é uma defesa que me dá um pouco de pulga na orelha, principalmente pelo final da temporada passada, quando foram detonados pelo time do Los Angeles Rams no jogo de Wild Card. Vamos falar agora do último time da NFC Norte, que é o Green Bay Packers, que foi o time que mais foi falado nas últimas semanas, porque contratou o Micah Parsons, vindo do Dallas Cowboys para reforçar essa defesa do Green Bay, que ano passado foi uma ótima, que ano passado teve alguns problemas em alguns jogos, mas terminou a temporada voando e perdeu no detalhe pro time do Philadelphia Eagles, jogando em Filadélfia. E agora a defesa do time de Green Bay tem um reforço e tanto para a temporada, e um ataque que tem bons nomes. Tem Josh Jacobs, que chegou do time de Las Vegas e foi muito bem. Tem 2 bons wide receivers, tem Jaden Reed, tem também o Romeo Doubs, mas o principal ponto desse time de Green Bay é o seu quarterback Jordan Love, que ele tem uma inconstância que pode fazer a diferença no restante da temporada. Eu acho que ele precisa encontrar um pouco o meio termo para não se tornar um novo Brett Favre. E o torcedor de Green Bay sabe muito bem como é que é isso. Ele é 50-50, vai no cara ou coroa, ou é touchdown, interceptação. Ele tem que encontrar o meio termo isso para ele ter sucesso na NFL. Vamos falar agora sobre a última divisão dessa conferência, a NFC Leste, que tem Washington Commanders, Philadelphia Eagles, New York Giants e o time do Dallas Cowboys. Começando pelos atuais campeões da temporada, o time do Philadelphia Eagles, que não tiveram percas gritantes na temporada. Não vão ter o Zach Baum, pelo menos até a 4ª semana. Tem ainda a questão ainda do Lenny Dickerson, que ele pode ficar de fora de alguma semana da temporada, mas só que ele já voltou a treinar com o time nessa semana. Mas o núcleo base do time do Philadelphia continua lá. Quarterback o Jalen Hurts, que pra mim é um dos quarterbacks mais subestimados da liga. Ele é muito bom quarterback. Tem alguns erros, mas faz parte. Mas que toda vez que ele foi colocado à prova, ele demonstrou talento. Tem o Saquon Barkley, que é o melhor running back da NFL na última temporada. Tem o A.J. Brown e o Devonta Smith, que são uma ótima dupla de wide receivers. Tem uma grande linha ofensiva. E a defesa de Filadélfia é uma coisa muito séria. Jalen Carter. Tem também o Rod Blankenship. Tem também o Cooper DeJean, que foi um dos grandes destaques da grande apresentação do time de Filadélfia no Super Bowl, na vitória a caixa punch contra o time do Kansas City Chiefs. E para mim é um grande favorito, não só da NFC Leste, como também de toda a conferência. Falando agora do meu Washington Commanders, Fight for All DC. Como dizia a antiga música do Washington Redskins, agora é o Washington Commanders, que chegou, que ano passado teve uma temporada brilhante. Ano passado chegou à final da NFC depois de quase 34 anos, perdendo para o time de Philadelphia, jogando fora de casa, e veio para a temporada com alguns reforços, como Deebo Samuel, o wide receiver que veio de São Francisco 49ers, o Lawrence Tozil, que o jogador de linha ofensiva que veio do Houston, Texas, e também a contratação do Von Miller, linebacker, o veterano linebacker, e também do Jonathan Jones, cornerback, que veio do New England Patriots. E o grande destaque do time segue sendo Jaden Daniels, é a esperança do time de Washington para essa temporada. Tem também o Terry McLaurin, vindo de uma renovação de contrato com o time de Washington. Então promessa de uma temporada bem forte para o time da capital americana. Vamos falar agora sobre o New York Giants, que para mim pode ser uma das surpresas dessa temporada. A defesa de Nova York, para mim, é uma defesa que eu estou muito curioso para ver. Contrataram o Abdul Carter, não draftaram, perdão, o Abdul Carter na primeira escolha ano passado.
Tem o Thibodeau, o Colin Thibodeau ainda no comando de ataque, ainda na defesa. Tem também o Brian Burns, que é um bom linebacker. Agora o ataque tem algumas questões, principalmente na posição de quarterback. Jackson Dart, que foi escolhido no draft desse ano, vai ser reserva. E o Russell Wilson, o veterano quarterback que ano passado estava no Pittsburgh Steelers, será o quarterback titular do time do New York Giants, que tem um ótimo receiver, que é o Malik Neighbors, mas é uma linha ofensiva que precisa de alguns ajustes. O jogo terrestre precisa aparecer nessa temporada. E eu acho que esse ataque do Giants pode ser o ponto de Aquiles desse time, porque a defesa tá pronta, a defesa é boa e pode melhorar com o passar dos anos. Vamos falar agora para encerrar essa prévia da NFC com o time do Dallas Cowboys, que é uma incógnita. Completamente uma incógnita. Uma defesa no passado que já tinha problemas e nesse ano já trocam o seu principal defensor, que é o Micah Parsons, para o time do Green Bay. É uma defesa que sofria muito ano passado, principalmente contra o jogo terrestre. E provavelmente vai ser um ano bem duro para o time do Dallas, para a defesa do Dallas Cowboys. No ataque, a linha ofensiva, que foi talvez um dos grandes pilares do time nos últimos anos, perdendo mais um membro, Zach Martin, nessa temporada, foi aposentado. Tem o retorno do Dak Prescott, que pode dar pode dar alguma sobrevida ao time que ele perdeu boa parte da temporada no passado. Tem também o wide receiver, o Sid Lamb, né, novamente sendo o principal recebedor dessa temporada. Agora é um time que tem um jogo terrestre pobre, uma linha ofensiva que não abre espaço como abria nos últimos anos, que foram um dos pontos fortes do time do Dallas, e uma defesa que vai ser difícil. Então vai ser um ano bem complicado para o time do Dallas Cowboys na sua primeira temporada do Brian Schottenheimer. Vamos então agora para os palpites agora. Espero não perder nenhum dessa temporada. Para mim, na NFC South, para mim, o Tampa Bay Buccaneers é o favorito para a divisão. Na NFC Norte, para mim, eu acho que Green Bay deve levar a divisão. Na NFC West, para mim, o San Francisco 49ers é o favorito. E na NFC Leste, o Philadelphia Eagles. E aí como o wildcard, na minha opinião, posso errar, já tô avisando, mas pra mim, Detroit Lions, aqui vai ser complicado. Washington Commanders, pra mim, é o sexto melhor time da divisão. E o sétimo, rapaz, é que eu tô pensando. Vamos lá. Vamos ser louco? Pra mim, New York Giants é o time, é o sétimo colocado pra mim da divisão. Então vamos lá. Tampa Bay, Green Bay, São Francisco, Filadélfia, Washington, New York Giants e o time do Detroit Lions, pra mim, são os 7 times que vão classificar para os playoffs da NFC. Tá certo, gente? Muito obrigado a todo mundo que acompanhou o vídeo. Deem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Esse é só o primeiro. Amanhã vamos mandar. Amanhã devo subir um vídeo amanhã com a expectativa para esse jogo de Philadelphia Eagles e Dallas Cowboys, e também com alguns destaques sobre os jogos do final de semana da NFL. A NFL está voltando e aí vai ser uma temporada espetacular. Valeu, gente! Grande abraço a todos e até a próxima. Abraço!